Oi, a paz do Senhor. A mensagem de hoje vai estar voltada para a família. E nós vamos falar hoje sobre o sacerdote. E eu gostaria de, antes de começar, deixar um presente de Deus para cada um. E para mim também. Você pode abrir sua mão e simbolicamente eu estarei colocando esse presente nas suas mãos. E você vai fechar e vai segurar esse presente. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a família de Eli. Eli foi um sacerdote que, na linhagem dos sacerdotes escolhido por Deus, ele levava as orações do povo até Deus e ele também conduzia o povo de Deus. Ele também era juiz e ele reinou com o seu ministério durante 40 anos. 40 anos ele estava ali abençoando o povo e sendo sacerdote. Porém, Eli, ele não estava sendo um pai exemplar. Ele simplesmente deixava os filhos fazer o que quiser. Primeiro que os filhos foram criados naquele ambiente sacerdotal, aquele ambiente do sagrado, e chegou a um determinado ponto que os filhos não estavam mais honrando a presença do Senhor. E Eli se deixou levar pelos feitos errados de seus filhos. E eles cresceram e alcançaram o sacerdote também. E Eli, porém, já estava velho. Eles cometeram muitos erros durante a vida. Eles metiam a mão na panela, tiravam da gordura, queria comer o do melhor, expulsava, de junto dele os levitas que estavam cuidando das coisas do Senhor. Tudo isso você vai encontrar aí no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 2. E eles fazendo tudo que era errado aos olhos do Senhor, se prostituindo, e ensinavam o povo, porém eles não viviam o que eles ensinavam. E o Senhor Deus falou com Eli através do povo, e o povo estava insatisfeito e reclamando sobre os filhos dele. Eli não tomou providência de se colocar diante desse problema em oração, intercessão, e simplesmente chamou a atenção dos filhos. E Deus enviou mais um aviso através de um profeta desconhecido que o advertiu. E pela terceira vez, o Senhor Deus chamou a Samuel, ainda menino, por 3 vezes. E Eli, percebendo que era o Senhor que estava falando, Eli orientou Samuel a dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel falou assim, e Deus falou para Samuel tudo o que havia acontecido e o que o seu Deus haveria de fazer com a família de Eli. No dia seguinte, Eli perguntou para Samuel e Samuel ficou com medo.
e temeroso de falar o que tinha acontecido. Porém, Eli disse que o Senhor Deus faça o que lhe aprouver, se você não me disser o que ele me te disse. E Samuel contou tudo para Eli e ele simplesmente aceitou. E chegado tal ponto de os inimigos do Senhor levantarem uma guerra contra o povo de Deus, e os 2 filhos de Eli, Homes e Finéias, irem para a guerra confiado na sua força por serem sacerdotes. Morreu nessa militância 1000 homens. E aí eles disseram: nós estamos perdendo porque nós estamos sem a arca. E eles voltaram e pegaram a arca do Senhor e foram à guerra contra os filisteus. Chegando lá, eles gritaram, fizeram todo aquele arsenal de alegria, que a presença do Senhor estava com eles. Porém, os filisteus venceram e morreram mais 30 homens. E nessa matança toda morreu também Hófnis e Finéia, os 2 filhos de Eli, tal como o Senhor Deus havia dito. E eles estavam ali mortos, e voltou um mensageiro e chegou até Eli e contou para Eli o que havia acontecido, que o povo morreu, o exército dos filisteus venceram. E aí ele perguntou: e a arca do Senhor? Então eles disseram: eles levaram a arca do Senhor. Eli estava sentado na cadeira, já velho, sem visão e obeso. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E nessa mesma hora, a mulher de Hófni estava dando à luz, e ela deu à luz e morreu. Mas antes de morrer, ela disse que o nome da criança seria Icabor. Foi-se a glória do Senhor. Essa história dessa família poderia ter um fim diferente, mas eles foram exterminados, tal como o Senhor descreveu no livro de 1 Samuel, capítulo 2, 3, 4, 5. E você pode observar que Deus, ele suportou as desonras que Hófni e Finéias estavam fazendo ao Senhor, e como Eli aceitou toda aquela sentença sem se levantar contra. O que a gente vê nessa história é que poderia ter um fim diferente, e traz para nossas vidas assim uma reflexão de que nós, como pais, devemos ser mais observador com a nossa família, porque não adianta a gente estar fazendo o trabalho do Senhor, muitas das vezes pregando, cantando, dirigindo o culto, tocando algum instrumento, fazendo alguma coisa na casa do Senhor, e deixando os nossos filhos no descaro. Porque é importante que a gente entenda que Deus ocupa o nosso coração em primeiro lugar e depois a família. Porque Deus constituiu a família para o servir. E se o pai, se a mãe, ou melhor,
Se o responsável não está na frente, liderando a família, por certo não irá bem. E aí eu quero também deixar, o legado. Nós temos que entender que todo mundo tem um legado a deixar para os filhos ou para o mundo. Eu me lembro que quando eu era menina, a minha avó dizia que o meu bisavô, antes de morrer, ele disse: dê lembrança a Talinho. Bom, Talinho era o meu apelido, que ele me chamava de Talo. Ele dizia que eu era pior do que a pimenta, aí ele me chamava de Talinho. E ele mandou lembrança para mim. Eu tive a alegria, a sorte, a esperança, a graça de ter os avós maternos cristãos e os bisavós também. E a parte de meu pai, o meu pai não era ainda cristão quando o meu avô conduzia toda a casa na presença do Senhor e a minha avó o traiu e saiu dentro de casa. E ele, meu avô, chamado Isaías, ele cuidou dos filhos sozinho. E quando, passando um tempo, ele morreu e ela voltou para dentro de casa e levou o homem consigo. Mas os filhos já estavam grandes e aí eles se revoltaram, não gostaram daquela decisão dela e eles se tornaram, uns filhos desobedientes e muitas das vezes até tentava contra ela. E nesse cenário, o meu avô não queria que a minha mãe namorasse com o meu pai. E aí eles fugiram e tiveram a primeira filha, que foi Sônia, e logo em seguida veio eu. E aí o meu bisavô me botou o nome de Talinho. Aí eu fiquei perguntando: talo? Para que serve um talo? Eu me lembro quando eu era menina que a gente fazia um molho de pimenta. Minha mãe mandava jogar o talo dentro do lixo, que não podia jogar no chão, porque se alguém pisasse, poderia ter briga. Então talo não é uma coisa boa. Mas eu gostava tanto do meu nome. Mas aí eu fui crescendo e as pessoas que me conheciam com esse nome já não estavam mais ali comigo, eu já não morava mais ali naquele ambiente. Minha família estava longe e aí eu fui fazendo novos ambientes. E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar em Lauro de Freitas e meus primos colocaram o meu apelido Mel. Então de Talo virei Mel. E aos 16 anos eu aceitei Jesus Cristo e senti uma vontade de orar pelo meu pai. Não sabia nem se ele existia. Ele foi embora e eu comecei a orar por ele e também orar pela minha mãe. E aí o tempo foi passando e cada vez ficando pior, porque a minha mãe cada vez mais ela bebia. E daqui de cima da minha casa dava para ouvir a tampinha da cerveja caindo no chão. E era como se Satanás estivesse dizendo assim na minha mente: deixe para lá, rapaz, esqueça, é caso perdido, aí não tem jeito. Mas eu insisti em oração. E quando eu fiz 28 anos, eu fui lá em São Paulo conhecer meu pai. E ele estava bem debilitado. Porém, ele disse que ele havia voltado para Cristo, mas ele não estava firme. E aí a vida continuou aqui. Minha mãe faleceu no dia... Aliás, ele
Meu pai faleceu no dia 24 de maio. E quando chegou no dia 30 de julho, a minha mãe faleceu. Né? A minha mãe aceitou Jesus, se batizou. E aí minha tia veio de São Paulo e disse: minha sobrinha, eu acho que essa é a última vez que eu venho aqui na Bahia. Mas eu vim só para te dizer que seu pai morreu com Cristo. E então aí eu respirei e disse: rapaz, glória a Deus. Foi muita oração, muito investimento, mas Deus ouviu a minha oração. Imagine se eu deixasse para lá. Aí eu comecei a compreender o que meu avô disse: dê lembrança a Atalinho, porque estava uma hierarquia certinha das pessoas aceitando Jesus, e quando chegou neles quebraram. E aí Deus me levantou para orar por ele. E hoje eu estou aqui agora orando pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. Agora eu digo assim, ninguém pode estufar o peito ou levantar o nariz e dizer que é melhor do que Eli, porque a minha posição ficou melhor do que Eli, de maneira nenhuma, porque nós não devemos levar em consideração somente que eu tive uma paternidade ou uma maternidade cristã, que eu sou bem sucedida. Tem gente que não teve essa oportunidade, que não teve os avós, os pais, os bisavós cristãos. Teve gente que teve pessoas que estavam envolvidas na macumba, na feitiçaria, no alcoolismo e outras coisas mais. Isso não significa que a pessoa está debaixo de maldição, porque a palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração dos que o odeiam, mas Ele também, Ele ama em 1000 gerações os que o amam a Ele também. E o que nós podemos ver em tudo isso é que de maneira nenhuma podemos estufar o nariz, podemos estufar a cabeça e dizer que é melhor do que Eli em nada. Quando Jesus foi indagado pelo jovem rico, que disse assim: bom mestre, aí Jesus falou assim: bom, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Na visão de Jesus, bom é aquele que termina, que começa e termina. Deus começou a criação e terminou. No 7º dia ele descansou. Então, Ele que é bom. Então, o importante, irmãos, não é o começo, o importante é o final. Observe o ladrão ao lado de Cristo, né? O final dele foi com Cristo. Mas observe ali um homem de Deus, um sacerdote, um juiz que julgava as causas, um sacerdote que levava a oferta do povo até Deus, teve um final triste. Então nós devemos lutar, orar, insistir, devemos deixar esse legado de oração pela nossa família e não desistir fácil. Já está nas drogas, já está na vida fácil, deixe lá, não tem mais jeito. Tem sim. As nossas orações, a Bíblia diz, vale muito em seus efeitos, porque nós somos justos diante do Senhor através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos justificados por Cristo Jesus. E aí você dá uma olhadinha e diz assim: poxa, peraí, eu não posso bulir no meu passado. O passado já está feito. E também não posso bulir no meu futuro. O futuro ainda me vem, não está nas minhas mãos. O que é que eu posso fazer? Agora você abre sua mão e vamos ver o presente que Deus mandou te dar. Deus mandou nos dar. É exatamente o presente, o agora. O mais importante é o agora. É o que nós estamos fazendo. É a posição que nós estamos tomando. Se nós estávamos tendo uma posição errada diante de Deus com nossos filhos, vamos nos endireitar, vamos orar, vamos interceder, vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos
nos oferecer a Deus em sacrifício, com oração pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, mas insistir com Deus, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso para assim fazer, e não desistir tão fácil como Eli desistiu. Que o Senhor Deus abençoe você, abençoe a sua família, que você esteja sempre orando, deixando esse legado de oração para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.